Bem-vindo ao Bicho de Contos. A chuva batia com força contra as janelas do pequeno apartamento de Marcos Rio, combinando com a tempestade que rugia dentro dele. Com 28 anos, ele nunca imaginou que sua vida chegaria a esse ponto. Sentado em um sofá desgastado, olhando para uma carta de demissão da Tech Soluções, a empresa de tecnologia onde dedicara corpo e alma nos últimos 3 anos. As palavras conduta grosseira e roubo de informações proprietárias ficavam embaçadas diante de seus olhos cansados. Marcos passou a mão pelos cabelos castanhos desalinhados, os dedos tremendo. Ele não roubara nada, não comprometera o projeto Aurora, o revolucionário algoritmo de IA que ajudara a desenvolver por 18 meses. No entanto, as evidências digitais eram contundentes. Suas credenciais de login haviam sido usadas para baixar toda a base de código às 2h17 da manhã da última terça-feira, exatamente no horário em que as câmeras de segurança mostravam seu crachá acessando a sala de servidores. Estúpido, 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 murmurou Marcos, a voz embargada. Ele ficara até tarde naquela noite trabalhando, e ao sair para tomar um café, deixara seu computador desbloqueado. Estava tão cansado, tão focado em cumprir o prazo, que não percebera sua colega Emilia Chen permanecendo por perto. Agora, o CEO da Tech Soluções o chamara pessoalmente para entregar a notícia. Não temos escolha senão rescindir seu contrato imediatamente, Marcos. O conselho está furioso. Isso vale milhões. Marcos protestara sua inocência, mas as evidências eram esmagadoras. O RH até apresentara uma cadeia de e-mails fabricada mostrando Marcos discutindo a venda do algoritmo para um concorrente. Seus protestos caíram em ouvidos surdos. Enquanto amassava a carta de demissão, um peso suave pousou em seu colo. Oráculo, seu gato British Shorthair, cinza prateado, olhou para ele com grandes olhos verdes inteligentes e cheios de compreensão. O gato fora seu companheiro constante desde que Marcos o resgatara do abrigo de animais 2 anos atrás. Uma presença tranquila e digna na vida solitária de Marcos. Ei, companheiro, sussurrou Marcos, coçando atrás das orelhas de Oráculo. O gato respondeu com um ronronar profundo, pressionando a cabeça contra a palma da mão de Marcos. Eu não fiz isso, você sabe. Eu nunca trairia o Aurora. Era meu bebê. Oráculo olhou fixamente para ele, e em seguida deu leves tapinhas no papel amassado na mão de Marcos, como se o incentivasse a reconsiderar. Na manhã seguinte, Marcos acordou com o Oráculo em pé sobre seu peito, olhando intensamente em seus olhos. O costume matinal do gato envolvia exigir café da manhã, não essa inspeção intensa. O que foi, garoto? Perguntou Marcos, sentando-se. Oráculo pulou e foi até a porta do quarto, depois voltou para Marcos, repetindo o movimento com urgência incomum. Marcos seguiu o gato para a sala de estar, onde Oráculo parou em frente à poltrona velha de Marcos, aquela que herdara de seu avô. A cadeira estava desgastada, mas confortável, seu tecido marrom mostrando anos de uso. Oráculo começou a arranhar a costura lateral da poltrona e olhou para Marcos com o que só poderia ser descrito como propósito. Você quer que eu olhe para a cadeira? Perguntou Marcos, meio brincando. Oráculo respondeu afundando as garras no tecido e puxando, criando um pequeno rasgo. Surpreso, Marcos ajoelhou-se ao lado da cadeira. Ei, calma aí, o que deu em você? O gato continuou seu comportamento insistente, agora batendo em algo dentro da costura rasgada. Marcos colocou a mão e sentiu um objeto pequeno e duro. Cuidadosamente ele o puxou. Um pendrive, seu revestimento azul metálico brilhando à luz da manhã. Marcos congelou. Nunca vira esse pendrive antes. Não era dele. O revestimento não trazia nenhum logotipo da empresa. Apenas um pequeno arranhão em um lado que parecia suspeitamente com uma marca de unha. Seu coração acelerou enquanto Marcos conectava o pendrive ao seu laptop. Uma única pasta apareceu. Aurora Backup. Dentro havia uma cópia completa do código do projeto Aurora, datada de 2h15 da manhã na noite do suposto roubo, 2 minutos antes do roubo supostamente ocorrido usando suas credenciais. Mas o que realmente chamou a atenção de Marcos foram os metadados. O arquivo mostrava que fora criado na estação de trabalho de Emilia Chen, não na dele. Anexado estava um script que permitiria a alguém acessar remotamente seu computador e fazer parecer que ele iniciara o download. As mãos de Marcos tremiam enquanto ele rolagava pelas evidências. Era isso. A prova irrefutável. Emilia o havia armado. Ela copiara os arquivos para este pendrive e depois usara algum tipo de ferramenta de acesso remoto para fazer parecer que Marcos os roubara. Mas por quê? Marcos esforçou-se para lembrar. Emilia sempre fora amigável, até o orientando quando ele ingressou na Tech Soluções. Trabalharam juntos no Aurora. Que motivo ela poderia ter? Então ele se lembrou. No mês passado, Emilia mencionara que estava com problemas financeiros. As contas médicas de sua mãe estavam se acumulando. Marcos até oferecera emprestar dinheiro, mas ela recusara educadamente. Teria ela vendido o Aurora para um concorrente para resolver seus problemas? Oráculo cutucou a mão de Marcos, interrompendo seu fluxo de pensamento. O gato parecia entender a importância do que haviam encontrado. Você é um gênio, companheiro, disse Marcos, pegando o gato.
Mas como esse pendrive foi parar na minha cadeira? Ele tentou reconstruir a linha do tempo. Na noite do suposto roubo, Marcos e Emília ficaram até tarde. Estavam trabalhando lado a lado no apartamento de Marcos, testando o algoritmo no computador pessoal dele. Em um determinado momento, Emília se desculpou para atender uma ligação. Marcos lembrava agora. Enquanto estava na cozinha fazendo café, Emília ficara sozinha com seu computador. Ela deve ter criado esse backup no pendrive e o escondido na cadeira dele quando ele não estava olhando, talvez pretendendo recuperá-lo mais tarde, mas esquecendo-se na pressa. Mas por que deixá-lo para trás? Talvez ela tivesse sido interrompida, ou talvez planejasse voltar buscá-lo e nunca tivera a chance. A mente de Marcos trabalhava a mil, precisava levar isso a alguém que acreditaria nele. Seu primeiro instinto foi contatar a equipe de segurança da Tech Soluções, mas depois de como rapidamente se viraram contra ele, não tinha certeza de que lhe dariam uma audiência justa. Então ele se lembrou da detetive Laura Reis, especialista em crimes cibernéticos que fizeram uma palestra em uma conferência de tecnologia que Marcos frequentara no ano passado. Ela lhe parecera inteligente, minuciosa e genuinamente interessada em justiça, não apenas em encerrar casos. Marcos rapidamente encontrou suas informações de contato online e redigiu um e-mail explicando sua situação, anexando capturas de tela do conteúdo do pendrive. Enfatizou que queria limpar seu nome e ajudar a pegar o verdadeiro culpado. Para sua surpresa, a detetive Reis respondeu dentro de 1 hora, pedindo que se encontrassem naquela tarde. A divisão de crimes cibernéticos da delegacia era bem diferente dos escritórios elegantes da Tech Soluções. Lâmpadas fluorescentes zumbiam acima, enquanto Marcos sentava-se em uma pequena sala de entrevista, com o oráculo na caixa de transporte aos seus pés. A detetive Reis entrou, uma mulher direta na casa dos 40 anos, com traços marcantes e olhos observadores. Ela acenou para a caixa. Você trouxe seu gato? É por causa dele que tenho evidências, explicou Marcos abrindo a caixa. Oráculo saiu com dignidade, imediatamente pulando na mesa e sentando-se primamente ao lado de Marcos. Reis ergueu uma sobrancelha, mas não comentou enquanto Marcos contava sua história. Ela examinou o pendrive cuidadosamente, depois conectou a uma estação de trabalho segura. Enquanto revisava os arquivos, sua expressão ficava cada vez mais séria. Isso é convincente, admitiu. Os metadados mostram que isso foi criado em uma máquina diferente da usada no suposto roubo. E esse script é sofisticado. Permitiria que alguém acessasse remotamente seu computador e fizesse parecer que você iniciou o download. Ela olhou para Marcos. Por que sua colega faria isso? Marcos explicou a situação financeira de Emília. Não acho que ela quisesse me demitir. Talvez pensasse que poderia copiar os arquivos sem que ninguém percebesse e depois devolvê-los depois de conseguir o dinheiro de que precisava. Reis acenou com a cabeça. Acontece mais vezes do que você imagina. As pessoas racionalizam o roubo de propriedade intelectual quando estão desesperadas. Ela voltou para seu computador, executando análises adicionais. Precisarei verificar adequadamente essas evidências, mas certamente coloca dúvida na acusação original. Oráculo, que estava sentado pacientemente, de repente pulou e foi até a porta. Depois voltou para Marcos, repetindo o movimento. Ela quer sair? Perguntou Reis. Marcos balançou a cabeça. Ela está tentando me dizer algo. Ela faz isso quando quer que eu a siga. Curiosa, Reis seguiu Marcos e Oráculo pelo corredor. O gato os levou até a sala de armazenamento de evidências, parando na porta e olhando para eles. Reis trocou um olhar com Marcos. Isso é incomum. Ela passou seu crachá para entrar na sala de armazenamento. Oráculo entrou rapidamente, indo direto para uma prateleira marcada Caso Tech Soluções. Na prateleira estava uma única bolsa de evidências contendo o laptop da empresa que pertencia a Marcos, aquele que supostamente fora usado para baixar o código do Aurora. Oráculo começou a arranhar a bolsa, depois olhou para Marcos e Reis com urgência inconfundível. Os olhos de Marcos se arregalaram. O laptop. Quando Emília acessou meu computador remotamente, ela precisaria instalar algum tipo de software de acesso remoto. Deveria estar lá ainda. Reis rapidamente recuperou o laptop e o iniciou em um ambiente seguro. Em minutos, ela encontrou o que procuravam. Um aplicativo oculto chamado Shadow Connect, que permitia acesso remoto e podia mascarar a identidade do usuário. Investigações adicionais revelaram registros de login mostrando Emília Chen acessando o computador de Marcos às 2h15 da manhã, na noite em questão, pouco antes dos arquivos serem roubados. A expressão de Reis ficou séria. Isso é evidência sólida. Precisarei levar a Sra. Chen para interrogatório. 2 dias depois, Marcos sentou-se na sala de conferências da Tech Soluções, flanqueado pela detetive Reis e pela equipe jurídica da empresa. Emília Chen estava sentada do outro lado, seu comportamento confiante e habitual substituído por uma expressão pálida e ansiosa. A sala estava tensa enquanto Reis apresentava as evidências. O pendrive, o software de acesso remoto no laptop de Marcos e rastros digitais que levavam ao computador doméstico de Emília.
Emília tentou manter a compostura, mas quando Reis reproduziu uma gravação da ligação telefônica de Emília naquela noite, aquela em que ela combinou vender o código do Aurora para uma empresa rival por 250 mil euros, ela desmoronou. Eu não queria que nada disso acontecesse, soluçou Emília. Minha mãe estava morrendo e o hospital disse que parariam o tratamento a menos que eu pagasse 200 mil euros adiantado. Pensei que poderia simplesmente pegar o código emprestado, vendê-lo e devolvê-lo antes que alguém percebesse. Nunca quis que você fosse demitido. Marcos sentiu um aperto de simpatia, apesar de tudo. Por que você não me contou que estava com problemas? Eu teria ajudado. Emília balançou a cabeça. Eu tinha vergonha. E quando vi como rapidamente eles se viraram contra você, pensei que talvez fosse melhor assim. Não achei que você descobriria a verdade. O CEO da Tech Soluções, um homem severo chamado Roberto Vance, olhou entre eles. Emília, você comprometeu a segurança de um de nossos ativos mais valiosos. Você enfrentará acusações criminais. Ele se virou para Marcos. E Marcos, devo-lhe um enorme pedido de desculpas. Deveríamos ter investigado mais minuciosamente antes de pular para conclusões. Marcos acenou com a cabeça, ainda processando a sequência de eventos. Só quero voltar a trabalhar no Aurora. Ainda há muito a fazer. Vance hesitou. Na verdade, considerando o que você passou e o que descobriu, gostaríamos de lhe oferecer uma promoção, chefe do projeto Aurora, o cargo da Emília. Marcos ficou atônito. Eu não sei o que dizer. Diga sim, disse Reis com um pequeno sorriso. Você mereceu? Quando a reunião terminou, Marcos saiu para o corredor, onde Oráculo o aguardava em sua caixa. O gato o cumprimentou com um miado suave, como se dissesse: eu disse que tudo daria certo. Você salvou minha carreira, companheiro? Sussurrou Marcos, coçando atrás das orelhas de Oráculo. Como você soube desse pendrive? A resposta veio quando ele se lembrou daquela noite. Oráculo estava com eles enquanto trabalhavam. O gato frequentemente se enrolava na mesa de Marcos enquanto ele codificava. Emília deve ter escondido o pendrive na cadeira enquanto Marcos estava na cozinha, e Oráculo testemunhara tudo. Semanas depois, Marcos sentou-se em sua nova mesa na sala de canto com vista para o centro da cidade, Oráculo enrolado em um raio de sol no parapeito da janela. O projeto Aurora estava de volta aos trilhos, com Marcos liderando a equipe em direção ao seu lançamento oficial. A porta abriu e a detetive Reis entrou, segurando uma pequena caixa. Pensei que você poderia querer isso de volta, disse ela, colocando a caixa na mesa de Marcos. Dentro estava o pendrive, aquele que Oráculo encontrara. O caso está encerrado, explicou Reis. Emília confessou o culpado por fraude de computador e está cooperando com as autoridades. Ela está olhando para 6 meses de prisão, seguidos de liberdade condicional. Marcos acenou com a cabeça. Eu ouvi. Escrevi uma referência de caráter para a sentença dela. O tratamento da mãe dela foi coberto por uma instituição de caridade médica depois que a história se tornou pública. Reis sorriu. Isso foi gentil da sua parte. Ela olhou para Oráculo, que abrira um olho para observar a visitante. Sabe, estive pensando no seu gato. Lidei com centenas de casos de crimes cibernéticos, mas nunca tive um detetive felino ajudando a resolver um antes. Marcos riu. Ele está cheio de surpresas. Reis hesitou, depois perguntou. Você e o Oráculo estariam dispostos a consultar em um caso em que estamos trabalhando? Há uma série de roubos corporativos que não conseguimos entender direito. Algo me diz que seu gato pode notar o que perdemos. Marcos olhou para Oráculo, que se espreguiçou e bocejou, como se considerasse a oferta. Acho que ele ficaria honrado. Na festa de Natal da Tech Soluções, Marcos se viu no centro das atenções. Colegas o parabenizavam por limpar seu nome e assumir o projeto Aurora. O CEO até fez um brinde o funcionário que provou que integridade e perseverança sempre prevalecem. Mas o momento mais significativo veio quando um estagiário jovem se aproximou dele, segurando um tablet. Sr. Hill, queria mostrar algo para o senhor. Na tela estava um vídeo intitulado Como um gato salvou uma carreira. Tornara-se viral, mostrando imagens de segurança, com permissão, de Oráculo encontrando o pendrive e levando Marcos e a detetive Reis às evidências. 2 milhões de visualizações, disse o estagiário. As pessoas estão chamando o Oráculo de herói. Marcos sorriu, olhando para seu gato, que naquele momento estava sendo mimado pela metade do escritório. Oráculo aceitava a atenção com dignidade real, ocasionalmente olhando para Marcos como se dissesse: é isso que você ganha por duvidar de mim. Mais tarde naquela noite, enquanto Marcos e Oráculo caminhavam para casa pelas ruas da cidade, Marcos refletiu sobre quão perto estivera de perder tudo. Se não fosse por um gato curioso e seu comportamento insistente, ele ainda poderia estar lutando para limpar seu nome. Sabe, disse Marcos a Oráculo quando chegaram ao prédio de seu apartamento, eu costumava pensar que ter um gato era apenas ter alguém para quem voltar para casa. Mas você é muito mais que isso. Você é meu parceiro, meu guardião, meu...
Co-detetive. Oráculo respondeu se esfregando entre as pernas de Marcos, ronronando alto. Dentro de seu apartamento, Marcos colocou sua pasta e observou o Oráculo pular no parapeito da janela, observando seu domínio. As luzes da cidade brilhavam abaixo, um lembrete de quanto é possível nesse mundo. Marcos pegou seu laptop, não para trabalhar, mas para começar um blog que planejava. Bigodes da Verdade, histórias reais de detetives felinos, registraria casos em que gatos ajudaram a resolver mistérios, grandes e pequenos. Enquanto digitava as primeiras palavras, Oráculo se acomodou em seu colo, seu ronronar um ritmo constante que ajudava Marcos a se concentrar. Os olhos verdes do gato observavam a tela com o que só poderia ser descrito como interesse. Você não é apenas um animal de estimação, sussurrou Marcos, coçando atrás das orelhas de Oráculo. Você é família. E, francamente, acho que você pode ser a pessoa mais inteligente que conheço. Oráculo piscou lentamente, o equivalente felino de um sorriso, e apoiou a cabeça no braço de Marcos, como se dissesse: eu sei. Meses se passaram, e o blog de Marcos ganhou seguidores. Ele e Oráculo consultaram em mais alguns casos, usando as habilidades de observação apuradas do gato para detectar detalhes que os humanos perdiam. Oráculo tornou-se uma espécie de celebridade local, aparecendo em notícias sobre o gato detetive que resolve crimes cibernéticos. Uma tarde chuvosa, Marcos recebeu uma visitante inesperada, Emilia Chen, liberada mais cedo por bom comportamento. Eu queria agradecer, disse ela, a voz quieta, pela referência de caráter, por não me odiar. Marcos ofereceu-lhe um assento. Não posso dizer que não fiquei zangado no início, mas entendo por que você fez o que fez. Emília balançou a cabeça. Isso não é desculpa. Traí sua confiança e machuquei muitas pessoas. Estou trabalhando em um abrigo de animais desde que saí. É humilhante. Marcos notou Oráculo se aproximando de Emília com cautela. O gato cheirou sua mão e, para surpresa de Marcos, esfregou-se na perna dela. Os olhos de Emília se encheram de lágrimas. Parece que até o Oráculo me perdoa. Marcos sorriu. Gatos têm um jeito de saber essas coisas. Emília visitava ocasionalmente depois disso, sempre trazendo guloseimas para Oráculo. O gato parecia entender sua jornada, cumprimentando-a com uma dignidade tranquila, que falava de compreensão compartilhada. Uma noite, enquanto Marcos preparava uma apresentação para uma grande conferência de tecnologia, Oráculo começou seu comportamento familiar, arranhando a pasta de Marcos, depois olhando para ele com urgência. O que é, companheiro? Perguntou Marcos, abrindo a pasta. Dentro, sob suas anotações, estava um pequeno pendrive idêntico ao que o salvara meses antes. Este estava marcado como Projeto Fênix. O sangue de Marcos gelou. Alguém estava tentando incriminá-lo novamente? Mas Oráculo não estava agindo com medo. Ele estava animado, quase brincalhão. Marcos conectou o pendrive ao computador. Em vez de código roubado, ele encontrou uma mensagem do Roberto Vance, o CEO. Marcos, depois de ver como você e o Oráculo trabalharam juntos para resolver o caso da Emilia Chen, criei uma nova divisão na Tech Soluções, Parceiros de Segurança Cibernética Animal. Você está contratado como diretor, com o Oráculo como chefe felino de segurança. Venha ao meu escritório amanhã para discutirmos. Marcos riu pegando o Oráculo. Parece que temos um novo emprego, parceiro. Oráculo ronronou contente, como se soubesse desde o início. No lançamento oficial do programa Parceiros de Segurança Cibernética Animal, Marcos estava no pódio, Oráculo sentado com dignidade real ao seu lado em um terno em miniatura. Muitas pessoas pensam que segurança cibernética é tudo sobre algoritmos complexos e firewalls, começou Marcos. E é, mas às vezes o ativo de segurança mais valioso está bem debaixo do seu nariz, ou no meu caso, enrolado no seu colo. Ele olhou para Oráculo, que piscou lentamente para o público. Este gato não apenas salvou minha carreira, ele me ensinou que a verdade tem um jeito de se revelar, muitas vezes nos lugares mais inesperados. Ele me mostrou que às vezes o observador silencioso vê o que o especialista focado perde. Marcos fez uma pausa, a emoção presa em sua garganta. Em um mundo de rastros digitais e dados criptografados, às vezes o que mais precisamos é de um par de olhos que veja o mundo de forma diferente, uma perspectiva que não esteja obscurecida por suposições ou vieses. Ele olhou para Oráculo. Então, aqui está para os heróis silenciosos entre nós, aqueles que notam as coisas pequenas, que seguem seus instintos, que nos lembram que às vezes as soluções mais simples estão bem na nossa frente. O público explodiu em aplausos. Oráculo, sempre profissional, aceitou a atenção com calma característica, ocasionalmente olhando para Marcos como se dissesse: de nada.
Depois do evento, enquanto Marcos e Oráculo caminhavam para casa pelas ruas tranquilas, Marcos refletiu sobre quão diferente estava tudo desde aquele dia chuvoso, em que achou que sua vida tinha acabado. A verdade estava lá o tempo todo, escondida à vista de todos. Tudo o que precisava era de alguém, algo, para apontá-la. Sabe, disse Marcos ao Oráculo quando chegaram ao prédio, eu costumava pensar que resgatei você do abrigo. Ele pegou o gato encontrando aqueles olhos verdes inteligentes, mas acho que foi o contrário. Oráculo respondeu com um miado suave e um piscar lento, o maior elogio felino. Ao entrarem em seu apartamento, Marcos sabia que quaisquer que fossem os desafios à frente, eles os enfrentariam juntos. Afinal, a verdade tem um jeito de encontrar seus campeões, às vezes nas formas mais inesperadas, e às vezes esses campeões têm 4 patas e um rabo.